Então agora a gente vai falar um pouco sobre o que o Ayurveda chama de Ahankara, tá? Essa palavra, ela significa aquele que se crê como responsável pelo resultado das ações, tá? Isso normalmente é traduzido como ego. Só que ego é uma palavra que às vezes pode ser um pouco complicada demais, porque pode ter um sentido exclusivamente pejorativo, tá? No Ayurveda, o ego não é o Ahankara, não é nem algo exclusivamente pejorativo, nem exclusivamente positivo e nem uma coisa que não possa ser nenhum e outro. Dependendo do grau do Ahankara, ele pode ser extremamente fundamental à sua vida ou extremamente deletério à sua vida, tá? Então, a gente entende que a vida no Ayurveda é um processo de troca. Tudo que é vivo está, de alguma maneira, entrando em contato com o ambiente, recebendo do ambiente, entregando para o ambiente, recebendo do ambiente, entregando do ambiente, tá? Todos os processos vivos ocorrem necessariamente através de uma membrana, ok? E essa membrana tem um papel de fazer o grau de separação que precisa e manter o grau de isolamento que precisa, ok? E ao mesmo tempo precisa integrar quanto separar. Se não tiver isso numa medida muito assim bem delineada, ou morre de fome ou se desfaz completamente, tá? Então, assim, como é que a gente no Ayurveda entende o ego? Eu vou fazer um desenhozinho aqui para isso ficar um pouquinho mais visível, tá? A gente tem esse círculo daqui, ó. E esse círculo daqui, basicamente essas linhas pretas são o ego, ok? Dentro dessa linha preta, a gente tem um núcleo de consciência aqui, que é onde mais ou menos a gente tem inteligência, de uma forma assim muito concentrada, tá? E aqui no meio, a gente tem o citoplasma, tem um monte de estrutura celular, tem as mitocôndrias, tem um monte de coisa, tá? E essas coisas precisam ficar dentro da célula também, ok? Esse espaço que tem entre um espaço da membrana e outro, é claro que isso daqui é ilustrativo, tá? Na prática não é tão assim. Precisa ter essa possibilidade de entrar gases e nutrientes e sair gases e nutrientes, ok? Então, assim, todo o processo metabólico envolve dentro do Ayurveda uma noção de que nesses espaços daqui tem um Agni, tem uma estrutura que fica fechando e abrindo essas portas através de enzimas, tá? Então isso daqui é só uma visão mais do como a gente entende a biologia hoje em dia. O que é fundamental? Para o Ayurveda, essa estrutura celular, ela abre ou fecha dependendo do teu Ahankara, ok? Essas estruturas enzimáticas que estão funcionando aqui na ponta ou não, tem a ver com o que o Ayurveda chama de ego, ou amor próprio, ok? Isso, nesse caso, nesse desenhozinho aqui, tá um amor próprio saudável, ok? Caso você tenha ou a possibilidade de que essas membranas fiquem um pouco fragilizadas demais a ponto de perder a estrutura de manter as coisas dentro, esse interior se dissolve e ele não consegue manter nenhuma resistência a nada, nem ao seu interior, nem ao seu exterior. Ele para de existir como um ente vivo, ok? Então esse é um dos perigos. Quando o teu Ahankara, quando o teu amor próprio é baixo demais, ao mesmo tempo tudo se impacta diretamente nele, o núcleo fica desprotegido e também você perde o que tem de organização e coerência interna e ele meio que vira geleia. Deixou a gelatina fora da geladeira, sacou? Então beleza. Um outro perigo é quando esse espaço fica também excessivamente fechado, a ponto assim de ficar completamente fechado. Aqui no desenho eu fiz assim 90% fechado, tá? Então, qual é o perigo aqui? As coisas que vêm de fora e que precisam entrar aqui dentro, ou que tem aqui dentro que precisa sair, também não conseguem, tá? Então aqui é um excesso, e isso seria, digamos, o egoísmo, tá? Mas a situação anterior seria também um altruísmo exagerado. O que no Ayurveda é o processo adequado? O processo adequado é onde você consegue manter um fluxo saudável para o interno e para o externo
com o grau de proteção que ele precisa, beleza? Então, assim, vamos, agora que a gente botou o quadro na parede, vamos entender o que é, na prática, um ego, um arrancara saudável. É aquele que se coloca em primeiro lugar diante das outras coisas, sempre considerando-se a favor das outras coisas, tá? É aquela história, ponha primeiro a sua máscara de respiração antes de botar no seu filho. Porque a ideia é a seguinte, para você ajudar o próximo, a primeira coisa que você tem que fazer é se manter vivo, ok? Então, você ter um bom ego é uma coisa fundamental para você se manter saudável, tá? Se não, por exemplo, câncer é um quadro onde uma parte do teu sistema parou de se amar, parou de se valorizar, baixou o amor próprio dali a tal ponto que uma parte do seu sistema se rebelou contra você. O teu sistema, no geral, sempre está se rebelando alguma coisinha dentro de você, porque tem umas células lá que tem uma arrancara forte demais e querem tomar conta do sistema, beleza? E aí tem um papel do teu arrancarazão chegar e falar o seguinte, para aí, se você continuar com essa bagunça aí, eu vou me ferrar. Então vai lá e puf, acaba com aquela célula, ok? Então muitas vezes o nosso sistema tem que matar uma parte dele para manter a integridade do todo. Quando ele para de ter esse grau forte de amor próprio, aquelas células que são radicais livres, que sempre estão querendo dar algum problema, começam a conseguir passar dos linfócitos e não sei o que lá, ok? Então, assim, quando a gente é uma pessoa que tem durante o período de formação esse arrancara não veio com você prontinho quando você saiu da barriga da sua mãe, ok? Necessariamente isso foi um processo de formação, principalmente até os 7 anos de idade, mas consideravelmente até os 20, 22 anos de idade. Enquanto o siso não saiu, teu arrancar ainda está em formação, tá? Em várias características, em vários âmbitos e tal. Mas assim, quando criança apanha demais, seja verbalmente, fisicamente, com fome demais, com frio demais, com qualquer situação de estresse demais da tua fisiologia física e mental, aquilo dali deixa isso daqui como super furado, tá? Então, isso deixa a tua capacidade de se colocar enquanto você, no meu caso, enquanto Thiago, furada demais. Aí tudo atravessa, aquilo dali fica uma bagunça, porque aquela muralha de proteção que precisa existir, precisa ter as portas, ficou tudo destruído. Então entra quem quiser, sai quem quiser, fica a casa da mãe Joana, ok? Então esse é um dos perigos. O perigo da sua muralha de proteção ser furada demais, tá? Isso deixa ela frágil, porque a fortaleza dela envolve ter alguns graus de proteção contínua de muro, ok? Pensa numa cidade medieval, só de uma forma ilustrativa. Tem que ter um fosso, tem que ter uma muralha, tem que ter um lugar para entrar e sair. Nenhuma cidadela fica viva sem o contato com o externo, ok? Beleza. Um outro exemplo é no caso onde a pessoa foi muito mimada demais, muito não contrariada demais. Então o ego ele precisa ao mesmo tempo ser aceito e ser contrariado. É uma balança sutil, que vai fazendo com que aquilo dali ao mesmo tempo perceba que a vida não está toda a serviço dele e perceba também que a vida não está toda a oposição dele, ok? Então isso é fundamental para que durante o processo, desde quando seus pais pensaram na possibilidade de fazer você, teu ego já está captando ali, tá? Para você ver o grau de sutileza que esse sistema envolve também. Até o momento que fecundou o óvulo, e aquilo dali já mais te direcionou para ser você dessa forma aqui, mas não determinou de uma forma assim última. O período que você passou dentro da barriga da sua mãe, que é um período assim onde seu ego está super plástico, né? Conforme a gente vai saindo da barriga da mãe, mais o nosso ego começa a ficar menos dente de leite, mais dente permanente, tá? Mas ainda assim, o dente de leite é mais frágil, mas o dente permanente ainda sofre impacto e recebe marca, ok? Então a gente vai indo, mas fundamentalmente o que a gente chama de primeira infância, cara, o nosso sistema mental é completamente plástico naquele momento ali ainda. Tudo que ele vê e vivencia dos pais, ou
tios, avós, irmãos, o que é que seja, aquelas pessoas que são a referência daquela mente, é muito profundo. Por isso que nasce tanto importância os traumas de infância. Porque realmente aquilo dali marca, é uma coisa assim como se você estivesse fazendo argila, e a argila, enquanto ela ainda está mole, você consegue mexer ela muito. Mas depois que ela meio que já começou a secar e depois que foi no fogo, o que você vai conseguir mudar ela é muito mais quebrar do que exatamente mudar. Nossa mente é mais ou menos assim também, tá? Só que a nossa mente consegue pegar a argila e derreter de novo e refazer, dependendo do processo, tá? Ela não fica tão determinada assim, pronto, já virou cerâmica e já era. A gente consegue, assim, seria mais adequado comparar a nossa mente com uma peça montada em metal, que você consegue fundir de novo, do que exatamente com a argila, que a argila, a ideia de fundir de novo a argila não é tão perfeita assim, tá? Então, quando a gente vai ter um processo de reestruturação do arrancara, a gente entende que a única coisa fundamental na sua vida para você poder servir aos outros é se respeitar, ok? Esse papo assim de tipo, mas eu só penso nos outros é um arrancara doentio. Esse papo do tipo, mas eu só me importo comigo, também é um arrancara doentio, ok? Pra gente existir em harmonia com a natureza, a gente precisa existir tal qual a natureza é. Ela se mantém e ela transborda. Ela se mantém e ela transborda. Todos os sistemas que são resilientes e que aguentam as pancadas para cima e para baixo, tem esse foco. Um formigueiro mantém e faz serviço para a natureza, faz buraco na terra, cata não sei o que, abelha, a mesma coisa e tal. Então tem que ter esse conceito fundamental. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Você. Por quê? Porque aí você pode fazer a coisa que é mais importante para a sua vida, que é o quê? Servir e compartilhar com os outros. Tá? Então, entende como é que o conceito do arrancara, do ego, no Ayurveda é bonito. Porque ele é fundamental, mas ele não é exatamente o essencial. Ok? Um arrancara só é, de fato, pleno quando ele percebe que ele está como uma gota a serviço de um oceano. Mas ele é uma gota. Tá? Não pode assim, só o oceano que me importa. Vou cometer um suicídio a favor da nação. Vou explodir uma bomba, não sei o quê. Isso é um arrancar no estado completamente doentio, que se destruiu até... Entende? Então, assim, a gente ter um amor próprio envolve um reconhecimento tanto do nosso processo consciente, quanto do nosso processo subconsciente e inconsciente. E essa é a parte que a psicologia védica pode ajudar mais. Porque ela entende que todas essas 3 camadas de consciência, essas camadas de você perceber as coisas ou não, precisam ter o mesmo grau de amor próprio. Forte o bastante e frágil o suficiente. Legal, né? Porque parece que é um pouco contraditório. Se você só escutar essa frase, parece que assim não faz tanto sentido. Mas dentro dessa ilustração de como uma célula funciona, você vai poder replicar isso para uma família, você vai poder replicar isso para um grupo de pessoas que você trabalha, no lugar onde você trabalha, você vai poder replicar isso para o país onde você vive, você vai replicar isso para o mundo onde você vive, para o planeta onde você vive, para tudo. Porque a estrutura da vida básica, que é a célula, ela determina o modo de funcionamento de toda a biologia. Ok? Então, o legal disso é que a gente aprende o funcionamento da vida, e não só de um arrancara. Entendeu? O arrancara é uma expressão disso. Perfeito? Ótimo. Shanti.